cursandos, eu sou o Helder Monteiro, professor de Raciocínio Lógico e Matemática, e estou aqui para fazer a correção da prova da AGPEM do Goiás. Então, primeiro, que era uma prova feita pela IADES, e na minha opinião foi uma prova bem estranha, porque a IADES não costuma cobrar o estilo de questão que ela cobrou, e o edital da IADES, veio bem parecido com o edital do CESP, na verdade foi Ctrl+C, Ctrl+V, então já para tirar algumas dúvidas, o último tópico do edital estava lá escrito assim: problemas aritméticos, que pode ser qualquer coisa do mundo da matemática, pode ser regra de 3, porcentagem, qualquer continha, problemas geométricos, que aí envolve tudo de geometria, parte de perímetro, área, volume, aquelas coisas todas, e também problemas matriciais. Para dar margem, se a banca quiser cobrar matriz, pode cobrar, que foi o caso dessa daqui. Então, como eu tinha falado, na minha opinião, foi bem diferente do que normalmente a descobra, porque o que, pelo menos eu esperava, era alguma coisa de análise combinatória, probabilidade, a parte de lógica mesmo, lógica de argumentação principalmente, enfim. Mas bora para o que interessa, que é a correção aí das questões. A primeira aqui é uma questão sobre verdades e mentira, pessoas que estão falando verdade, pessoas que estão mentindo. Quem gosta muito desse estilo de questão é a FCC e também o CESP, que voltou a cobrar. Suponha que, em uma unidade prisional, após um pequeno motim develado pelos agentes de segurança prisional, 3 presos A, B e C tenham sido levados ao interrogatório para esclarecimento do fato. Os 3 presos trocaram acusações entre si e deram as declarações seguintes. Aí o preso B está mentindo, disse o A. O preso C está mentindo, disse o B. O preso A e o preso B estão mentindo, disse o preso C. Com base nessas declarações, é correto concluir o quê? Então, neste tipo de questão, quando normalmente fala que uma pessoa acusa o outro de estar mentindo, você usa o método de encontrar uma contradição aqui dentro. Só que tem várias pessoas chamando os outros de mentirosos. Então não vai dar para você encontrar uma contradição aqui dentro. Então você vai ter que usar aquele método de criar hipótese, que é testar. Então, resumindo, vou ter que jogar um valor para ver o que dá. Primeiro teste, eu vou assumir que a primeira informação aqui é verdadeira. Ou seja, no meu teste eu estou assumindo que o preso A disse a verdade. Se ele é verdadeiro, eu posso confiar no que ele me disse. E ele disse que o preso B está mentindo, que é o próximo, então o próximo tem que ser falso, tem que ser mentiroso. Aí o B é mentiroso e ele disse que o C está mentindo. Só que eu não posso acreditar nisso, que o mentiroso acabou de me contar. Então, o preso C não vai estar mentindo, o preso C tem que falar a verdade. Aí o último tem que ser verdadeiro, que é o preso C. Agora, analisa o que ele falou. O preso A e tem um conectivo aqui no meio. O preso B estão mentindo. No conectivo E, para o resultado ser verdadeiro, as duas informações deveriam ser verdadeiras. Quando ele diz que o preso A está mentindo, já está errado, porque a gente viu aqui no começo, a gente testou o preso A falando a verdade. Então aqui já é uma informação falsa. E depois ele diz que o preso B está mentindo. Aqui beleza, o B realmente é mentiroso, seria uma informação verdadeira. Mas no conectivo E, falso com verdadeiro, vai dar falso e não verdadeiro que eu queria. Significa que esse primeiro teste deu errado. Então você esquece aqui esse primeiro teste. Bora fazer um segundo teste aqui agora para dar certo. A gente assumiu que o primeiro falava a verdade e deu tudo errado. Então agora bora assumir que o primeiro está mentindo. Não posso acreditar no primeiro. Então quando ele disse que o B está mentindo, está errado. Na verdade o B está falando a verdade. Eu coloco o verdadeiro aqui para o próximo. Posso confiar no próximo. E ele diz que o preso C está mentindo. Já que eu estou confiando nele, coloco aqui um falso para o preso C. E o preso C, como a gente já viu, tem o conectivo E. Ele tem que ter um falso aqui no meio para dar certo. Ele começa falando que o preso A está mentindo. E realmente o preso A é mentiroso mesmo. Então aqui é uma informação certa, verdadeira. Depois ele diz que o preso B está mentindo. Só que o preso B está falando a verdade. Quando ele diz que o preso B está mentindo, ele é que está mentindo, ele que te deu uma informação falsa. No conectivo E, verdadeiro com falso, dá o falso que eu realmente estava esperando. E não deu nenhum problema nesse segundo teste. Então, nessa situação, o primeiro e o último estão mentindo, A e C. Estava aqui na letra A da prova que eu estou corrigindo. Bora para a próxima. A próxima aqui
É uma questãozinha que envolve perímetro, triângulo, então bora lá. Suponha que uma unidade prisional seja limitada por um muro retangular e que haja 4 torres de vigilância A, B, C e D em cada um de seus vértices. No centro da unidade, equidistante, a mesma distância das 4 torres, haveria uma quinta torre de vigilância e coordenação. Ele já colocou na figura que tem 50 metros esse pedacinho aqui. Ou seja, se ela está no meio da parada, esse outro pedaço aqui para cima tem mais 50 metros. Então você já tem certeza que um dos lados aqui da figura tem 100 metros, aliás, que é o dobro aqui. Deixa eu organizar aqui direito. E o outro também tem 100 metros. Então 100 aqui desse lado, 100 aqui do outro também. Beleza, aí seguindo aqui. A distância entre as torres A e C é de 260 metros. E a torre E estaria a 50 metros do muro oeste da unidade prisional, que a gente já viu isso aqui. Qual seria o perímetro em metros da unidade? Então, do A até o C, isso aqui era para ser uma reta, mas tudo bem, tem 260 metros. Vou deixar aqui escrito também. Beleza, então se você prestar atenção nesse triângulo aqui, dá para você resolver com equivalência de triângulo também. Mas bora pensar nesse triângulo aqui, para fazer de um jeito que é o padrão que todo mundo sabe o que tem que fazer para resolver, mas muita gente esqueceu lá na hora da prova como é que calcula, qual é a formulazinha, então bora lá. Até para explicar uma coisa importante aqui, uma coisa interessante. Então, eu quero saber qual é a medida desse pedaço aqui, que eu não tenho a menor ideia. Vou chamar aqui de x por enquanto. Existe aquela formulazinha conhecida, que é a hipotenusa ao quadrado, que é, vou colocar aqui embaixo, 260 ao quadrado vai ser igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, um dos catetos tem 100 e o outro aqui é o que eu chamei de x. Então, essa formulazinha aqui que tu ia usar para resolver a questão. Para facilitar mais nossa vida, ao invés de trabalhar com 260 e com 100, eu vou dividir isso aqui tudo por 10. Então, eu vou trabalhar como se fosse 26, só para fazer menos conta. E aqui como se fosse 10 ao quadrado. E o x vou deixar x mesmo do jeito que já estava. Só para trabalhar um pouco menos. 26 ao quadrado é 26 vezes 26, que dá 676. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, dá 100. Mais x ao quadrado. Continuando a conta aqui para o lado. Passo o 100 para o outro lado, subtraindo. 676 menos 100 dá 576, que é igual ao x ao quadrado. Aí, tira a raiz dos dois lados, fica raiz de 576. Não sei qual é a raiz dessa bagaça. Aí tu pode pensar da seguinte maneira. Então, se você pensar aqui de 1 a 9. 1 ao quadrado vai dar 1. 2 ao quadrado vai dar 4. 3 ao quadrado vai dar 9. 4 ao quadrado vai dar 16. E 5 ao quadrado, deixa eu colocar logo todos aqui mesmo, 25. 6 ao quadrado vai dar 36. Vou deixar só até aqui, que é o que interessa. Então, quando você estiver trabalhando com um número grande, você pode fazer o seguinte, para resolver a questão. Você já sabe aqui que o seu número é 576, o resultado que a gente tem que trabalhar aqui. E tem contas que você consegue fazer fáceis, que são as seguintes. Se você pegar 20 vezes 20, que seria 20 ao quadrado, 2 vezes 2 dá 4, acrescentando os dois zeros, dá 400. Beleza. E 30 vezes 30? 3 vezes 3 dá 9, acrescentando os dois zeros dá 900. Então, você já tem certeza que o seu resultado está entre 20 e entre 30. Então, beleza. Já sei que está nessa faixa aqui, que é 20 e uns quebrados. E aí, para resolver, tu vai fazer o seguinte agora. A terminação do seu número aqui é 6. Qual o número que tu eleva ao quadrado e termina com 6? Tem só dois, 4 ao quadrado e 6 ao quadrado. Então, com certeza, o valor que a gente vai encontrar ou vai ser 24 vezes 24, ou então vai ser 26 vezes 26, porque tem que estar nessa faixa aqui. E tem que terminar com 6 aqui, o dígito no final. E só tem esses dois. Beleza, aí você pensa o seguinte.
O valor que você está trabalhando aqui, que é 576, está mais perto aqui do valor de cima ou mais perto do valor de baixo? Está mais perto aqui do 400 do que do 900. Se ele está mais perto do valor de cima, o resultado é o que mais se aproxima do de cima, que seria 24 vezes 24. Significa que a raiz dessa bagaça aqui, 576, é 24. Então, essa aqui eu estou fazendo desse jeito só para mostrar como é que você calcularia a raiz de um número grande. Isso aqui eu explico em sala de aula. Estou deixando aqui para vocês na internet também. Beleza. Aí só um detalhe aqui. Você não esqueceu. Lembra que eu originalmente tinha 260 e 100. Aí eu dividi tudo por 10 só para facilitar a minha vida. Então o resultado também é dividido já por 10. Ou seja, na verdade o meu resultado mesmo era 240. Porque eu tinha simplificado tudo por 10. Significa que essa bagaça aqui toda tem 240. Então ele queria o perímetro, é somar tudo. Então você tem 240 na parte de baixo, 240 na parte de cima, 100 do lado esquerdo, 100 do lado direito. 240 mais 240 dá 480, mais 200, 680. Letra A. E a última aí. Considere o conjunto carcerário de uma unidade prisional, seja composto aí de 4 blocos. Essa primeira informação não serve para nada. Cada um desses blocos teria 3 alas, cada uma com 3 celas coletivas. Também não serviu para nada esse pedaço. Agora o que interessa, na matriz A, aí ele coloca A e J, esse 3 por 3 significa que é uma matriz que tem 3 linhas e 3 colunas. Cada elemento, né, cada númerozinho desse daqui, que é esse A e J, representa um número de encarcerados na cela I. Significa que o I representa a cela e vai de 1 a 3, né, que é o que ele colocou aqui escrito na questão, da ala J, que também vai de 1 até 3, do bloco A. Resumindo, é uma questão de matriz, mas ela nem é tão de matriz assim. É só para você levar um susto na hora da prova. A única coisa que você tinha que saber de matriz é o seguinte, que esse segundo número aqui, que é esse J, representa a coluna da sua matriz. E que o primeiro representa a linha. Significa que na coluna, descendo aqui, eu tenho as alas. Então, ala 1, ala 2 e ala 3. E nas linhas você tem a cela. Então, cela 1, cela 2, cela 3. Seria isso. Essa que é a ideia da matriz. Aí, beleza. Sabe-se que a ala 1 tem 8 presos a menos do que a ala 2. E o que é a ala 1? Então, eu vou colocar um marca-texto aqui para diferenciar. A ala 1 é essa bagaça aqui toda. Então, que é x mais y mais z. Por enquanto, eu vou deixar escrito assim mesmo, para você entender a maracutaia que eu vou fazer daqui a pouco. Então, vou deixar aqui escrito assim. X mais y mais z vai ser igual, né? Esse aqui é a ala 1, é igual a ala 2, que é esse outro pedaço aqui. Até colocar com marca-texto verde aqui para diferenciar os dois. Então, a ala 2 é esse aqui de marca-texto verde, que é W mais 12 mais T. Então, a ala 1, que é esse pedaço aqui, é igual a ala 2, só que com menos 8 presos, que é o que está escrito aqui. A ala 1 tem 8 presos a menos que a ala 2, é igual a ala 2 menos 8. Beleza. E que o total de presos desse bloco é igual a 78. Ou seja, se você somar todo mundo aqui dentro, dá 78. Significa que eu vou deixar essa escrita aqui, né? O x mais o y mais o z mais também o w mais o 12 mais o t mais a última coluna 6 mais 8 mais 10 tem que ser igual ao total, que é 78. Aí o que ele pergunta? Qual é o número de presos da ala 1? Que é o que está aqui de amarelinho aqui, né? X mais y e z. Aí, normalmente, a galera que não está tão habituada com matemática fica tentando encontrar qual é o valor do x, qual é o valor do y, qual é o valor do z. Você não vai precisar saber o de cada um separado, ele quer a soma dos três. Então, olha o que tu vai fazer aqui. O pulo do gato é o seguinte. Você está vendo que aqui, deixa eu colocar de marca-texto amarelo de novo, aparece x mais y mais z, que é a mesma coisa que aparece aqui. Então, ao invés de ficar trabalhando com x mais y mais z, eu vou chamar essa bagaça ali toda. Isso aqui tudo eu vou chamar de letra P, para não ter que ficar escrevendo isso aqui tudo. Sei lá, estou colocando uma letra aleatória. E você vê que esse W mais T aparece também nas duas expressões. Eu vou colocar de marca-texto também de verde.
Aqui você tem W mais T. Aqui também, ó, W mais T. Ao invés de ficar escrevendo W mais T, só para dar uma facilitada na nossa vida, eu vou chamar W mais T de letra Q. Aí, olha como é que vai reduzir nossa conta. Então, a primeira aqui, x mais y mais z, que eu chamei de P, mais, aí, W mais T, eu chamei de Q. Ainda tem esse mais 12 ali dentro. Isso aqui não é igual, não. Isso aqui, aliás, não é mais, não é igual. O P vai ser igual ao Q, que é W mais T, mais 12 e ainda menos 8. Organizando essa primeira continha, eu vou ter P vai ser igual a Q, 12 menos 8, vai dar mais 4. Beleza, vou deixar isso aqui guardado que já vou mexer nisso aqui também. Agora na estrutura de baixo, x mais y mais z, eu chamei isso ali tudo de letra P. Aí eu tenho W mais T, que eu chamei aquilo ali tudo de letra Q. Aí aqui é só número, ó, 12, já somar isso aqui tudo. Com 8 vai dar 20, com 6 dá 26, com 10 dá 36. Então, mais 36 é igual a 78. Aí eu vou só dar uma organizada nisso aqui agora, né? Passando o número aqui pro outro lado da minha expressão. Então, vai ficar 78 menos o 36, que vai passar ali pro outro lado, vai ficar 42. Então, organizando, P mais Q igual a 42. Aí, ó, você tem essa expressão aqui e essa expressão aqui embaixo. A gente vai usar as duas, que é um sisteminha para resolver a questão. Só vou deixar isso aqui mais organizado, ó. Eu vou pegar essa expressão aqui e isolar a letra Q dela. Isolando aqui a letra Q, eu vou ter o seguinte cálculo aqui, né? Vou passar o mais 4 para o outro lado, então vai ficar P menos 4. Agora eu vou pegar essa expressão e substituir nessa expressão que estava lá embaixo. Aí o que a gente tem que fazer aqui agora é o seguinte. A expressão aqui no lugar do P, né? Eu vou repetir do jeito que estava. No lugar do Q, repete essa bagaça aqui, que é o P menos 4, que é igual a 42. P mais P dá 2P. Aí 42 mais o 4 que foi para o outro lado, né? 46. Passo o 2 dividindo. 46 dividido por 2 dá 23, que era a letra D, né? A resposta aí da nossa questão. Então, foram essas as questões aí da prova da AGPEM. E aí, reforçando o que eu tinha falado, é uma prova bem inesperada aí da IADES. Nada a ver com o padrão que a IADES cobra. Eu acho que a IADES é uma porcaria. E reforçando o que eu sempre falo também até em sala de aula. Apesar de ter sido cobrado matriz, faz muito tempo que tu não vê matriz sendo cobrado numa prova, porque normalmente as bancas não cobram mesmo não. E não compensa tu parar para estudar a parte de matriz toda, porque o custo-benefício não vale. Você viu que é uma questão aqui que de matriz mesmo, a única coisa que você tinha que saber é que o primeiro termo aqui era linha e o segundo termo é coluna. De matriz mesmo eu não usei nada. Acabou sendo uma questão de sistema. Então você bate o olho e jura que é uma questão que você tem que fazer tudo por matriz, mas nem precisa. É um sisteminha que você resolve a questão. Então o custo-benefício de estudar matriz não compensa. E nessa prova aí a galera ficou muito desesperada, falando que raciocínio lógico foi a parte mais difícil. Algumas pessoas, né, falaram isso. E a ideia é o seguinte: quando você estiver fazendo uma prova que tiver alguma questão muito complicada, que você não esteja habituado, não esteja acostumado, se você estiver estudando pesado, não é para você entrar em desespero na hora da prova. Porque se você deixou a questão sem fazer, você pode ter certeza que as outras pessoas que estão na sala aí, os seus concorrentes, também vão deixar a questão sem resolver. Então ninguém vai ganhar aquele ponto, não vai mudar nada na vida de ninguém. Que é essa a ideia que tu tem que levar para a tua vida. Você vê, eu até perguntei no meu Instagram lá o que a galera tinha achado da prova, a maioria falou que a prova foi difícil. Então, se a maioria errou as questões de raciocínio lógico e você errou junto, não vai mudar nada na vida de ninguém. Mas é claro que é sempre bom tu acertar. Por isso que eu corrijo as provas aqui e dou umas dicas no YouTube também. Bom, se gostou, deixa teu like aí, compartilha com seus amigos. E é isso. Falou!